Bom dia, meus queridos irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Queridos, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que você faça a sua inscrição em nosso canal. Eu gostaria também de convidar vocês a compartilhar a mensagem do Senhor. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Bem, queridos, a história da humanidade está dividida por um marco histórico: Jesus. Quando os historiadores escrevem seus livros, sendo eles ateus ou crentes, então, para identificar em qual período da história aquele fato ocorreu, logo eles lembram de Jesus e colocam o marco da história. Às vezes colocam o fato ocorreu antes de Cristo ou depois de Cristo. Assim também acontece com cada ser humano de uma forma individual. Na história de nossas vidas também existe esse marco histórico chamado Jesus. Existe em nossas vidas um antes e um depois de encontrar com Cristo. Hoje, veremos a história de dois cegos que tiveram um maravilhoso encontro com Jesus. E por isso, a vida deles foi transformada pelo toque do Salvador. Quando o homem encontra com a verdadeira vida que é Cristo, a sua vida passa a ter sentido e por isso eles jamais serão os mesmos. O tema de hoje é o maravilhoso encontro. O texto é o livro de Mateus, capítulo 20, do versículo 29 ao 34. Certa vez, Jesus tinha atravessado todo o Rio Jordão e enfim chegou à cidade mais antiga do mundo, chamada Jericó. Depois de ter visitado a casa do publicano Zaqueu, trazendo transformação na vida daquele homem, agora Jesus, seus discípulos e uma numerosa multidão estavam passando pelos portões da cidade. Mateus 20, 29 diz assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. De repente, dois cegos que ficavam mendigando no portão da cidade, ao ouvirem que era Jesus que estava passando, logo começaram a gritar em alta voz: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mateus 20:30 relata assim: e eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Queridos, aqui já começamos a perceber o plano maravilhoso do nosso Pai Celestial de salvação. Esse plano começa a se desenrolar através de Cristo. Veja bem, querido, Deus Pai tem um plano maravilhoso na vida de cada ser humano aqui na Terra. E esse plano começa quando o Espírito Santo nos revela Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Perceba, querido, que quando Jesus entrou nos portões daquela cidade, os dois cegos não estavam lá, porque ainda não era o momento daquele encontro. Mas quando Jesus estava saindo da cidade, então os dois cegos estavam ali. Notem que o texto diz que eles viviam sentados à beira do caminho. Querido, hoje existe bilhares de pessoas sentadas na beira do caminho, desiludidas com a vida. Para elas, a vida não tem nenhum sentido. Elas dependem constantemente das circunstâncias à sua volta. Por exemplo, seu casamento, a família, as finanças, a saúde vai bem, então eles estão bem. Mas se alguma dessas áreas da vida for abalada, logo a felicidade bate asas e vai embora como um pássaro. Querido, os dois cegos também viviam sim, mas um dia eles ouviram o Evangelho da graça de Jesus Cristo e foram completamente libertos e salvos por Ele. O texto diz que eles ouviram falar de Jesus.
Querido, a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 10 que a nossa fé vem através de ouvir o Evangelho de Jesus, pois é nele que nós passamos a compreender o propósito de Deus para nossas vidas. O Evangelho de Jesus diz que o mundo caminha numa grande escuridão e que o diabo cega o entendimento das pessoas, impedindo elas de entenderem o grande amor de Deus por nós. Queridos, o diabo sabe que quando nós entendemos o amor de Deus, que mostra que Ele nos amou tanto a ponto de dar a vida do seu próprio Filho para nos resgatar da mão do inimigo, então as escamas espirituais cairão de nossos olhos e passaremos a enxergar o amor de Deus e também a viver nesse amor. Queridos, o texto também diz que aqueles 2 cegos, logo que ouviram falar sobre Jesus, começaram a clamar em alta voz, chamando Jesus de filho de Davi. A maioria das pessoas daquela multidão tinham sua visão natural, mas eram cegas espiritualmente, pois elas chamavam Jesus de grande profeta, de Elias, de filho de José e Maria, de Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. Mas, quando aqueles 2 cegos ouviram falar de Jesus, logo a fé em Cristo iluminou seu entendimento, e eles chamaram Jesus de Messias, pois o Messias seria um descendente do rei Davi. Quando aquela multidão começaram a ouvir aquele cego chamando Jesus de Messias, logo, sendo eles judeus religiosos, começaram a repreender aquele cego, mandando eles que se calassem. Mateus 26, 31, a parte A diz: mas a multidão os repreendia para que se calassem. Querido, talvez aqueles judeus diziam aos cegos: calem-se, isto é um insulto ao nosso Deus, é uma blasfêmia. Como vocês são cegos, vocês não sabem que este homem, Jesus, ele não é o nosso Messias. Ele é apenas o filho do carpinteiro de Nazaré. Mas o texto aqui diz que aqueles 2 cegos, com o coração inflamado pela fé em Jesus, o Messias, eles não se calaram, eles continuaram a clamar a Jesus, pedindo a sua misericórdia. Mateus 20, 31, a parte B diz: e eles, porém, gritavam cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Querido, a fé em Cristo deve ser perseverante. Certa vez, Jesus contou uma parábola, a parábola do semeador, e nela Jesus diz que existem pessoas que começam a crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o único Salvador, que Ele tem a solução para todos os nossos anseios. Mas, logo essas pessoas abandonam a sua fé em Cristo. Jesus diz que quando começam as provações e as perseguições, muitos desistem de seguir a Cristo. Mas hoje o Senhor está nos encorajando a nós tomarmos a mesma atitude de fé e perseverança daqueles 2 homens. Quando aqueles 2 cegos fizeram a oração perfeita, logo Jesus parou para responder a sua oração. Mateus 20, 31 diz que eles clamaram: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Esta é a oração do pecador. Jesus disse que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito, ou seja, a todos aqueles que reconhecem os seus próprios defeitos. São pessoas que jamais tentam esconder seus pecados daquele que conhece os nossos corações. Querido, Jesus nos conhece. E a única coisa que Ele quer é que sejamos humildes o suficiente para reconhecer nossos próprios pecados e clamarmos como aqueles 2 cegos, pedindo a sua misericórdia. Querido, nós devemos orar assim: Senhor, eu reconheço todos os meus pecados. Eu sei que esses pecados têm me afastado de Ti todos os dias. Mas, Senhor, tenha misericórdia de mim, pois eu creio que o Senhor me amou tanto que deu a vida do seu próprio Filho
para me salvar naquela cruz. Por isso, eu abro meu coração e creio que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. E eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca para a minha própria salvação. Querido, esta oração é tão poderosa que todas as vezes que alguém na terra faz ela, Jesus para no céu para ouvi-la. E logo ele dá um lindo sorriso. E quando ele sorri, a sua alegria contagia os céus e faz os milhares de anjos romperem em festa. Só para concluir a mensagem de hoje, Mateus 20, 32, 34 diz assim: E Jesus parou, chamou eles e perguntou: O que vocês querem que eu te faça? Eles responderam: Senhor, que se abra nossos olhos. E profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram as vistas e o seguiram. Querido, Jesus parou diante daquela maravilhosa oração de fé e perguntou aos cegos o que eles queriam dele. Então, logo eles abriram o coração e disseram: Senhor, a única coisa que nós queremos é que o Senhor abra os nossos olhos para poder te ver, para poder